Graça e paz, paz do Senhor Jesus para todos vocês, como vocês estão, meninos e meninas. Espero que Deus esteja com todos vocês, guiando, protegendo e cuidando de cada um de vocês. Estive ausente aqui esses dias, mas porque quem tem filhos precisa um pouco do batalhar da gente com eles, né? Precisa da nossa atenção. E Mariane, ela tirou os pontinhos dela ontem, para honra e glória de Deus, mas está bem, graças a Deus. Então, esses dias eu fiquei mais em observação com ela, para ela não... Apesar que ela não mexe em ponto, nem os outros meninos aqui também não mexem nos pontinhos, mas é bom a gente ficar sempre de olho. Por isso, também não tive um pouco de tempo para entrar aqui, para nós se comunicar e falarmos do amor de Jesus, que é importante para mim e para vocês. Então, hoje também aqui eu escolhi para todos nós o Salmo 127, que fala aqui, né, que os filhos são heranças do Senhor para nós. Realmente, eles dão um pouquinho de trabalho. Quando é pequeno, dá um pouquinho de trabalho. Quando crescem, vocês já escutam dizer que dá mais um pouco ainda. E até eu estava dizendo hoje para uma pessoa, imagine aqueles que crescem afastados dos caminhos do Senhor. Aí é que ficam mais rebeldes, não obedecem muito. E aquelas outras, todas as coisas mais, caem no mundo lá fora. E quando se mistura com outras pessoas que não temem a Deus, é que é pior. Então, hoje o que eu mais posso fazer pelos meus filhos é ensinar o caminho de Deus. Que é o caminho de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E temos que ir buscar sempre a Deus. Então, eu ensino hoje, principalmente a Jonathan. Jonathan, quando ele sempre vem da casa da avó e vem para aqui, ele sempre pergunta, mãe, hoje a senhora vai ter reunião? Que ele sempre veio nas reuniões. Mãe, hoje a senhora vai ler a Bíblia? Mãe, a senhora hoje vai fazer o vídeo da senhora? Então, na mente de Jonathan já está esse bom exemplo para a honra e glória de Deus. Já pensou se eu fosse uma pessoa que fosse jogada no mundo lá fora, que vivesse de baladas e de festas e tudo mais? Então, o que ele iria perguntar para mim? Ele ia perguntar para mim se hoje eu iria para a festa, se eu ia para a balada, se aquilo. Então, para a honra e glória de Deus, o que é que nós estamos sendo para os nossos filhos? Qual é o espelho que você é para o seu filho? Você homem e você mulher. Que espelho você está sendo para o seu filho? Porque nós somos o espelho para ele. Então é importante que eu e você criamos eles vendo que nós praticamos coisas boas e não coisas ruins. Porque assim vai ficar na mente deles. O que eles veem dentro de sua casa, né? O que eles veem dentro de casa, o que eles vê que o pai e a mãe praticam, é o que eles lá na frente querem praticar. Então, se você busca o caminho do Senhor, se você vive os caminhos de Deus, se você não está jogado no mundo lá fora, então eu creio eu que é mais fácil quando ele crescer, ficar de maior, ele querer seguir este caminho. É tanto que tem pessoas que vocês vejam se verdadeiramente nós não somos o espelho dos filhos. Quando os pais são caminhoneiros, sempre tem um filho que quer ser caminhoneiro. Quando a mãe exerce uma profissão, sempre também o filho ou a filha sempre quer exercer aquela profissão. Por quê? Porque nós somos espelhos para os filhos. Então, espero que vocês que tenham filhos sejam um bom espelho para os filhos. E também quero aqui deixar uma super
deixar um exemplo aqui, né? Um exemplo que ontem mesmo eu estava assistindo a um testemunho de uma mulher, que ela tinha um filho e ela se separou 5 vezes do esposo dela, ela falando no testemunho dela. Mas para a honra e glória de Deus, eles dois já estão juntos hoje e o marido dela está sendo uma bênção nas mãos de Jesus. E está vivendo com a família para a honra e glória de Deus, buscando o caminho do Senhor junto com ela. E não fazendo mais as práticas que ele fazia. Para tudo tem o seu tempo. Para Deus nada é impossível. Para mim, para vocês, nós pensamos que acabou, que é impossível aos nossos olhos. Mas Deus é um Deus que Ele pode todas as coisas. Então, quando Deus bater na porta do coração, a pessoa abrir a porta do coração e Ele cear com a pessoa e a pessoa cear com Deus, então tudo muda na vida. Basta só ouvir a voz de Deus e abrir a porta do coração. Então, este homem, né? A mulher estava falando um testemunho que sofreu muito, foram 5 desentendimentos e no 6º desentendimento Deus bateu na porta do coração dele e ele ouviu a voz do Senhor, para a honra e glória de Deus. Então ela estava falando que ela é um exemplo que eu vou deixar aqui para mim e para vocês, que ela usava o filho para chamar a atenção do esposo. Gente, se tem alguém aqui que faz isso, não faça. Não precisamos fazer isso. Porque nossos filhos, eles devem, principalmente quando nós estamos separados, eles devem crescer sem nós botarmos ele até no meio desse tipo de coisa. Não é bom para a mente deles. Eles crescer com trauma na cabeça deles, com trauma na mente. Porque isso não traz o bem, nem para mim, nem para vocês. Só vai levar prejuízo lá na frente para a vida dos filhos de vocês. Não queira vocês forçar o marido de vocês ou a esposa de vocês ficar com vocês por causa dos filhos. Não adianta isso. Devemos gostar, amar e querer estar perto de quem quer estar perto de nós e quem quer nos amar e quem realmente nos gosta. Não a gente forçar com a força do braço. Com a força do nosso braço não vamos alcançar nada. O que nós poderemos fazer é esperar no Senhor Jesus. E Ele vai dar todo o direcionamento a mim e a vocês. Se for de Deus, realmente, eu sempre falo isso aqui para vocês. Se for de Deus, nada e nem ninguém vai impedir o trabalhar de Jesus na minha vida e na vida de vocês. Então, uma coisa que eu digo para vocês é que vocês deixem a pessoa viver a vida dela, dele ou dela. A pessoa escolheu, deixa viver. Não queira você com a força do seu braço estar impedindo o que o outro quer. Deixa o outro tomar sua decisão. Deixa o outro realmente ver o que é o certo para ele e para ela. Nós temos que, às vezes, ganhar, perder para ganhar. Nada que nós entregamos na mão de Deus, nós perdemos, nós ganhamos. Seja de positivo ou negativo, é sempre ganhando. Não há mal que não traga um bem. Não há um mal que não traga o bem. Então, se for da permissão de Deus, o teu esposo e a tua esposa voltar, realmente é como eu já falei aqui para vocês, vai voltar tudo diferente, transformado pela mão de Deus, não pela mão de vocês. Nós não podemos, como eu já falei aqui no outro vídeo, nós não transformamos ninguém. Ninguém nós não conseguimos transformar nem restaurar. E não adianta ninguém conviver comigo e com vocês pela força do nosso braço. Não adianta. Isso não é bênção de Deus. Então, como eu vou voltar aqui para vocês, só esse recadinho que eu queria dizer, né? Porque tem pessoas que realmente às vezes têm filhos e ficam usando. Não usa teus filhos, não precisa. Deus não precisa que nós ficamos usando os nossos filhos para que a outra para chamar a atenção da outra pessoa. Porque aí a menina falou no vídeo
A moça falando no vídeo que ela estava pregando, falando do testemunho dela, que ela usava o filho dela. E no momento que ela usava o filho, era um momento que a outra pessoa percebe que está usando o filho. Tem até os amantes também, que eu digo aqui para vocês, que eles dizem, eles e elas dizem que, ai, coisinha mais linda, coisinha mais fofa, coisinha mais querida. Ai, como eu queria cuidar, como eu queria isso, queria aquilo. Gente, tudo mentira. É tudo falsidade. Quem ama verdadeiramente seus filhos são os pais e as mães. Os amantes, eles não amam. Eles até sentem ciúmes dos filhos, eles sentem quando está com os pais, com a mãe. Eles sentem. Isso é hipocrisia da parte deles. Fingem por um tempo, mas depois tem um momento que chega que quando até a criança começa a dar trabalho, a criança começa com aquelas coisas que vocês sabem. Tira até a outra pessoa do sério. A outra pessoa se mostra, se declara verdadeiramente. Que não tem paciência. Vocês vejam que todo casal, vejam se eu não estou falando aqui a verdadeira verdade. Todo casal que se separa, que tem seu filho ou sua filha, quando vai se casar com seus amantes que arrumam, o que é que eles fazem? Eu quero um filho. A pessoa já pode ter até 2, 3, 4 ou 5, mas eles querem o dele, do sangue deles. E sabe o que é que eles fazem com os filhos que as pessoas trazem do outro casamento? Eles desprezam, muitos, né? Desprezam e vão cuidar somente do seu. E até tem mães que até abandonam para ir morar com os amantes e as amantes. E nossos filhos não podemos envolver nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de coisa. Por quê? Porque os nossos filhos são bênçãos de Deus, heranças de Deus que Ele dá para mim e para vocês. Não podemos ficar com esse tipo de coisa. Vamos ser verdadeiramente fiéis aos filhos e fiéis até com as outras pessoas mesmo, para nós não ficarmos querendo enganar ao outro, fingir. Gostar, eu gosto de vocês, vocês gostam de mim. Amar mesmo, amor mesmo, só vem de pai e de mãe para o seu filho. Então vejam o que é que dizem aqui, o que é que diz aqui no Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão, que penosamente prajeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vejam o que diz aqui. Nossos filhos são heranças do Senhor. Por mais que eles dêem um trabalho, por mais que eles cresçam desobedientes, por mais que eles façam qualquer coisa. Eu e vocês também já passamos por isso. Nós já damos trabalhos também aos nossos pais. Então, para que nós não vejam os nossos filhos crescendo, dando trabalho para mim, para vocês, é bom que nós mostramos a ele o caminho de Deus, o amor de Jesus, e que eles tenham amor pelo próximo, um amor verdadeiro, e que eles não venham ser até enganados também. Enganados pelos amantes e as amantes, para que eles também cresçam sendo sábios e sábias,
Vocês mesmos vejam que tem pessoas que se juntam com mulheres e homens que tem deles. Graças a Deus, aqui na minha cidade nunca aconteceu isso, para honra e glória de Deus. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares por aí, mais longe, o que é que eles fazem? Se juntam com os homens e as mulheres e depois de tanto eles não ser o que eles pensavam que eles iam ser, porque tem pessoas também que pensam que crianças, ele uma hora ou outra ele não vai dar um trabalho e ele dá. Eles matam, né? Jogam pelas janelas, faz absurdo com as crianças. Então eu e você temos que abrir os olhos e verdadeiramente reconhecer que as nossas heranças que o Senhor deu a mim e a vocês, a responsabilidade tem que estar com os pais. Nós não podemos dar responsabilidades aos amantes, porque essa responsabilidade é minha e sua, e não deles. Se for para ir um passeio, alguma coisa, tudo bem, mas não criá-los. Tem pessoas que não gostam, não querem ter a responsabilidade que o pai e a mãe têm. Então, que eu e você acordamos para a vida. Que eu e você veja que o que Deus deu a mim e a você é herança de Deus, é herança do Senhor. Os meus mesmos gêmeos foi um presente de Deus. Era uma realização que eu tinha vontade, eu senti no meu coração, o desejo de ser mãe de gêmeos. Então Deus me deu a oportunidade de ser mãe de gêmeos. Tem pessoas que até perguntam para mim, você é tão pequenininha, como não foi sua gravidez de gêmeos? Foi um pouco difícil, para honra e glória de Deus. Não sou doente, não tive nenhum... como tem pessoas que têm pressão alta, isso e aquilo. Não tive esse tipo de coisa. E para honra e glória de Deus, nasceram normais. De saúde. Porque eu sempre tive meus filhos, eu escolhi o parto deles cesáreo. A escolha foi minha, né? Eu nunca cheguei na maternidade com dores nenhuma, para honra e glória de Deus também. Então, isso é herança de Deus. Quando Deus tem um propósito na vida de vocês, quando Deus tem um presente na vida de vocês, quando Deus tem uma oportunidade, quando Ele vê realmente o desejo do coração, que o desejo do coração é que vocês vão sentir amor pelos filhos, que vocês vão cuidar, criar, dando amor, carinho, oferecendo a sabedoria de Deus a eles. Então Deus, Ele dá a mim e a vocês a oportunidade de ser pais e ser mães. Tem pessoas que até às vezes quando conversam comigo dizem, como vocês não ficaram felizes de ser pai de 2 crianças. Realmente, eu da minha parte, eu fiquei muito feliz. É tanto que até hoje eu nunca me separei dos meus filhos. Eu não posso falar pelo meu esposo, porque o que ele sentiu e o que ele sente eu não posso falar por ele. Eu falo por mim, porque cada um é que sabe o que sente pelos filhos. Então eu falo da minha parte, do amor que eu tenho por eles. Então, hoje o que eu ofereço a meus filhos? O caminho de Deus. O que eu tenho mais de oferecer a eles hoje é o caminho de Deus. O caminho, eu espero que quando eu venha fechar meus olhos aqui na terra, quando Deus me levar, eu espero que eles olhem para trás e vejam o que eu era perante os olhos deles. Porque é difícil criar filhos hoje, fora dos caminhos de Deus. É difícil. É complicado. Fora dos caminhos de Deus, nós não conseguimos dar um bom testemunho dos nossos filhos. Porque às vezes eles vão nos envergonhar, nos humilhar,
e nos maltratar quando estiverem mais velhos. Então, tem pessoas que até dizem assim, que meu filho hoje me dá esse trabalho, isso e aquilo. O que você, pai e mãe, foi para os seus filhos? O que eles presenciou na sua casa? O que você representou para seu filho? Porque hoje ele, depois de casado, ele depois de ter seus filhos, às vezes até depois de ter seus netos, porque ainda hoje ele está nesse caminho, dando à mãe e ao pai esse trabalho todo. Gente, a culpa não são dos nossos filhos. A culpa é de nós mesmos, de não saber criá-los. Porque eu e você somos espelhos para eles. Eu e você temos que saber dar o exemplo de dentro de casa. Quando eu e você dermos exemplo dentro de casa, aí sim nós podemos cobrar deles. Mas se eu e você não um exemplo que eu vou dar aqui a vocês. Um pai dentro de casa que só chega bêbado, só maltrata a esposa, só vive arrumando raparigas, só vive humilhando a família perante todos. O que é que esses filhos vão ser quando crescer? Todos desestruturados. Eles não conseguem ter uma estrutura familiar. Se eu e você permanecermos nesses erros, nós temos que sair desses erros para que nós podemos amanhã cobrar deles hoje. Como é que eu e você podemos cobrar dos nossos filhos o que nós não oferecemos a eles? Se você dá amor, ele vai retribuir amor. Se você não dá amor, ele não tem como retribuir o amor com os pais. Então nós temos que abrir os olhos e acordar. E buscar em Deus o verdadeiro caminho para os meus filhos e os filhos de vocês é o caminho de Deus. O caminho da sabedoria, o caminho da igreja. O caminho da igreja. Porque lá na igreja, principalmente na que eu estou congregando, é só falando sobre famílias. Não tem como uma criança ouvir falar de sua família, como você seguir, como você ser. E o que Deus ama, o que Deus gosta, o que Deus quer de mim, de vocês. Para a gente não conseguir seguir, a gente vai pôr em prática. Nem tudo, eu sei que nós não conseguimos pôr em prática tudo que nos ensina. Mas eu digo aqui para vocês, 70% nós conseguimos. Como criar, como conversar, como falar, como dar respeito, como dar amor. É isso. Pelo menos isso nós conseguimos, 70%. Se nós não conseguimos os 100%, mas os 70% eu e você conseguimos. Então, lá na frente nós vamos colher o fruto dos nossos filhos. Os frutos. A sabedoria, o amor, o caráter, a responsabilidade. Porque se eu e você, nós criarmos eles com responsabilidades, eu tenho certeza que eles também vão saber ser responsáveis e criar os filhos deles com responsabilidades. Mas se eu e você não ensinar o que é ser uma família verdadeiramente nos caminhos de Deus, o que é ser uma família unida, eles também não vão conseguir criar os filhos deles. Então hoje, eu escolhi hoje falar aqui de filhos, porque é importante nossos filhos para nós. Tem pessoas que realmente eu sei, que não acham que, acha que filhos é só gasto,
acha que filho prejuízo, acha que filho isso, filho aquilo. Não existe família sem filhos. A felicidade nossa está até em nossos filhos. Minha felicidade é eu ver um filho meu sorrindo, é eu ver um filho meu alegre, contente. E muitas das vezes a gente está triste e uma criança quando vem, a criança sempre alegra, né? A criança, ela não é maldosa, não tem maldade, ela muitas das vezes é inocente ainda quando é pequena. Então ela só nos dá amor e carinho. Por isso que são heranças do Senhor, os nossos filhos. Porque eles, tem pessoas que pensam que, mas fulano tem não sei quantos filhos. Vixe, que já pensa logo no gasto. Vixe quanto gasta, vixe que isso, vixe que aquilo. Mas não pensa como nós somos felizes. Mariana mesmo às vezes fica aqui o tempo todo, cantando o dia todo. Louvando, dançando, cantando. A alegria dela. Tem um gato aqui que tá aparecendo aqui, sempre aqui em casa. E é o amor. O Jonta chora pelo amor que ele tem pelo gato. Isso tudo. Então, como é lindo, como é maravilhoso. Nós vê as crianças alegres, contentes, felizes. E assim nós ficamos felizes também. A felicidade deles é a nossa felicidade. Nós não temos que ficar pensando só em, porque é gasto, porque isso, porque é aquilo. Se nós também, um filho também, tem pessoas que têm um filho e dá mais trabalho do que 3 que eu tenho. Dá mais trabalho do que 3 que eu tenho. E principalmente se for doente, aí é que é mais trabalho mesmo. Por quê? Aí é que é mais gasto. Mas os meus, graças a Deus, para honra e glória de Deus, eles são sadios. Não são doentes, não tem problema nenhum. Para a honra e glória de Deus, são heranças do Senhor. Todos os meus filhos foram heranças de Deus para a minha vida. Então, nós devemos ensinar o caminho de Deus para eles. Eu espero que todos vocês que tenham filhos não traumatize a criança de vocês com brigas, com discórdias dentro de casa, porque para que eles não cresçam com o emocional deles doente. O emocional da criança tem que estar limpo, limpo. Eu já escutei várias pessoas dizer que eu não quero casar. Gente, as pessoas que dizem que não quer casar é porque tem o seu emocional está um pouco abalado, viu alguma coisa dentro de casa, presenciou alguma coisa dos seus pais, e aí imagina, casar para quê? Para viver como meu pai e a minha mãe? Vocês vejam que o emocional está um pouco destruído da pessoa. Então é por isso que às vezes não consegue ser uma família feliz lá na frente. Porque o emocional da pessoa foi quebrado dentro de casa, com seu pai e sua mãe. Então, o que eu e você podemos fazer hoje pelos nossos filhos? Falar de família, falar a importância do pai, a importância da mãe. O pai e a mãe é de grande importância na vida de um filho. Se os dois quiserem. Não briga um se os dois não querem brigar. Se os dois quiserem ser uma família unida, feliz, viver com seus filhos é de grande importância. Se os dois quiserem, não um só. E você ficar o tempo todo fazendo com que um e o outro queira ter responsabilidade. Não vale a pena. Nós temos que se amar. Falar também de família para os filhos é importante. Porque eu falo muito de casamento hoje aqui para vocês. Apesar que hoje eu estou separada. Mas por que eu falo de casamentos? De casamento? Não é porque eu me separei, porque eu não estou com meu esposo, que eu não quero o bem de vocês. Se eu falo sobre casamento hoje aqui nesses vídeos que eu faço para vocês, é porque eu sei como é importante a vida de uma família, principalmente pai e mãe dentro de casa. Porque eu não tive meu pai.
Então, eu sei a falta que ele me fez. Então, eu não posso querer, por exemplo, porque hoje ela está separada e ela ainda fala de casamentos. Tem pessoas que falam assim pra mim, por que você ainda fala de casamentos? Porque o que aconteceu na minha vida, eu não quero que aconteça na vida dos outros. E o que aconteceu na minha vida, eu não quero que aconteça na vida dos meus filhos. Eu tenho que dar exemplos. Não é porque o meu casamento não deu certo que eu vou chegar aqui para vocês e vai dizer que vocês, vão se casar de novo, vão fazer isso, vão fazer aquilo. De jeito nenhum. Eu vou dar conselhos para que vocês tenham uma família reconstruída na presença de Deus e para que os seus filhos vivam com seus pais e suas mães. E não para que vocês vá destruir a vida de vocês. Vocês têm que ter a consciência do que é um pai, do que é uma mãe. Ter responsabilidade de criar os filhos juntos. Mas vejam o que eu estou falando. Se os dois quiserem. Não se um só quer e o outro não quer. O outro não quer, deixa. A outra não quer, deixa. Cuida dos teus filhos, cuida da tua vida. Vai buscar a Deus. Vai buscar a tua restauração em Cristo Jesus, que Deus vai te ajudar. E não queira que seus filhos vejam você desestruturada, o homem desestruturado, porque isso não é exemplo de pai nem de mãe para seus filhos. Não fique se afogando na cachaça, não fique vocês mulheres se depravando em roupas, se jogando na balada, na cachaça também. Não fiquem assim. Tentem se restaurar, tentem pensar, meu Deus, qual é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos e as minhas filhas. Tentem pensar qual é o espelho que você é para o seu filho. Porque nós somos espelhos e devemos ser sempre espelhos para os nossos filhos. Meu filho se casou. Ele não mora mais hoje dentro de casa. Então eu vou viver a minha vida jogada no mundo lá fora. Você continua sendo espelho para o seu filho. Seu filho se casou, sua filha se casou. Mas os pais ainda continuam sendo o espelho dos filhos. Não importa quantos anos o seu filho tenha. Vocês ainda são os espelhos para eles. Então, eu espero que vocês pensem o que vocês são para os filhos. E eu espero que vocês sejam bênçãos de Deus também. Heranças de Deus também, assim como seus filhos são. Se vocês são bons filhos, vocês vão dar uns exemplos bons para com seus filhos também. Então, vocês pensem bem. Pessoas que estão aí com seus casamentos que não deram certo. Pensem bem. Antes de se jogar no mundo lá fora, antes de destruir também o emocional dos seus filhos, vocês pensem bem. Hoje eu posso estar assim, quebrado e quebrada. E amanhã eu vou olhar para o meu filho. Será se eu quero ver ele destruído emocionalmente? Nós não queremos passar por isso. Então, se eu e você não queremos ver os nossos filhos com os emocionais deles destruídos, vamos pensar mais. Vamos buscar a face de Deus e vamos ajudar uns aos outros como ser família. Eu espero que vocês consigam se restaurar em Cristo Jesus. Assim como eu consegui ter paz com Deus, ter o amor de Deus, ter a sabedoria que Deus está me dando a cada dia, vocês também conseguem. Alguém está me chamando ali para mim hoje ir para tal lugar. Podem ir, vocês podem sair, se divertir, ir para uma praia,
ir para uma piscina, tomar um sorvete, sentar na praça, bater papo. Vocês podem fazer tudo. Na palavra do Senhor diz que nós podemos, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós também sabemos o que nós podemos fazer, o que é lícito para mim e para você, e o que nós não podemos fazer. Quando eu e você praticarmos alguma coisa aqui na Terra, que a nossa mente não vai nos acusar, é porque aquilo ali está de acordo com a palavra do Senhor. Mas quando eu e você estivermos praticando, fazendo algo que a nossa mente está acusando, é porque aquilo não é de acordo com a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo sempre fala comigo e com vocês. Netinha, não, isso não é de acordo com Deus. Quando você vai fazer algo que é de acordo de Deus, a mente não acusa. O Espírito Santo não acusa. Por quê? Porque é de acordo com a palavra do Senhor. Então, é hoje o que eu deixo aqui para vocês, né? Da herança dos nossos filhos e o que nós vamos ser, que espelho nós somos para eles. Espero que vocês sejam espelhos limpos, não sujos, imagens sujas. Vamos ser espelhos limpos. E os nossos filhos vão ser espelhos para os filhos deles também amanhã. E nós não vamos estar infelizes. Nós vamos estar felizes. Para a honra e glória de Deus. Fica na paz do Senhor. Tenha uma boa tarde.